Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a Débora Seibert, que é nutricionista. A Débora, ela tem especialização em saúde da mulher, tem formação em modulação intestinal níveis 1 e 2 e atua atualmente em Contagem, em Minas Gerais. Então, Débora, bem-vinda. A ideia é discutir com você a respeito da dieta pobre em FODMAPs. Muito obrigada, vai ser um prazer esse bate-papo, João. Ótimo. Então, para começar, o que são os FODMAPs? Os FODMAPs são um grupo de carboidratos que, quando a gente consome, chegando lá no intestino, eles fazem uma fermentação. E aí dá alguns sintomas, como gases, distensão abdominal. Então, são conjuntos de carboidratos fermentáveis, basicamente. Cada sigla, né? O FODMAPs é uma sigla em inglês, mas cada sigla significa um grupo de carboidratos. E o F significa fermentáveis. Ótimo. Então, assim, aí é um grupo de carboidratos, né? Não são todos os carboidratos que são incluídos nesses FODMAPs, são apenas aqueles que são mais vulneráveis à fermentação, né? E aí, só para deixar um pouco claro aqui nessa discussão, a fermentação é um processo que acontece naturalmente quando o carboidrato ele não é digerido no intestino delgado, na parte inicial do intestino, e chega no intestino grosso, onde tem muitas bactérias, e essas bactérias vão estar digerindo esses alimentos, né? Então vão produzir gases e outras coisas que vão dar os sintomas relacionados à fermentação, né? Uhum. Então, o princípio dessa dieta foi basicamente dividir os carboidratos entre aqueles que são fermentáveis e os que não são fermentáveis. Como é que é isso? Quer dizer, quais são os fermentáveis e quais são não fermentáveis aí? Uhum. Os fermentáveis são um grupo de carboidratos que são mais de cadeia curta. E então, por exemplo, quando a gente pensa nas frutas, né? A maçã, por exemplo, o abacate, a manga, são frutas mais fermentáveis. E a banana, o morango, por exemplo, eles entram na lista dos que não são. Então, são carboidratos. A banana, por exemplo, a gente sabe que é um carboidrato, né? E aí ela não entra nessa lista dos que fermentam. Então, é a formação química desse carboidrato que é diferente. Então, a bactéria ela vai fermentar alguns e outros não. Por exemplo, batata doce é fermentável e a batata inglesa não. Então, são grupinhos ali que vão ter os frutanos ou polióides ou outros compostos que são carboidratos que vão fermentar. Ótimo. E bom, e a gente tem aí um monte de dietas que vão sendo lançadas e saindo de moda, entrando em moda, saindo de moda por aí. Mas, obviamente, quando a gente fala numa dieta que é uma dieta restritiva, e não deixa de ser uma forma de dieta restritiva, a gente sempre tem que pensar os custos-benefícios disso, né? Porque, para a maioria das pessoas, a fermentação não é um problema, é uma coisa que vai acontecer naturalmente, que não vai trazer maiores repercussões e não tem por que adotar uma dieta como essa, né? Quando que E a dieta pobre em food maps vai ser indicada? ela vai ser indicada principalmente para os pacientes que têm um diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Então, além disso, tem alguns casos também que o paciente ele está numa situação de desbiose, que é quando, por exemplo, o paciente que usa antibiótico por vários meses, né? Eles entram num estado de desbiose. Há uma alteração da microbiota intestinal deles, que a microbiota é caracterizada pelos micro-organismos que ali habitam, principalmente bactérias, e essa alteração, essa inflamação que esse intestino está, acaba gerando mais sensibilidade aos carboidratos fermentados. E essa sensibilidade vai causando sintomas. Então, é algo momentâneo, é algo agudo que acontece com aquele paciente. Já a síndrome do intestino irritável, o paciente ele tem que usar a dieta low FODMAP para identificar quais são os grupos de alimentos que vão fazer mal a ele. E aí, quando ele identifica isso, ele fica muito mais fácil para ele, ele consegue ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, é mais nessas situações de intestino mais inflamado, então algumas doenças inflamatórias, às vezes a gente pode usar, por exemplo, numa doença de Crohn, até mesmo porque a gente restringe muita fibra, né? Ou outras situações de inflamação intestinal mesmo, que ele fica mais sensível e com mais sintomas. Tá. Bom, então são basicamente quais são os sintomas que podem acontecer num paciente que está tendo uma fermentação excessiva, vamos dizer assim. Distende o abdômen, então ele fica com aquela sensação de inchaço abdominal.
fica mais dolorido, então você encosta no abdômen do paciente, ele sente dor e desconforto, fora as cólicas também. Existe o perfil de paciente que sente mais, às vezes um pouco mais de diarreia, solta mais o intestino, e às vezes alguns ficam com o intestino mais preso. Então, esses dois tipos de padrão existe, né? E fora os gases também, muitos gases acumulados nesse intestino, por conta da fermentação bacteriana. Tá, então basicamente esse quadro de distensão abdominal, desconforto abdominal pós-alimentação, pode estar associado à constipação, todos esses outros sintomas, e que pode ser um quadro mais crônico, no caso da síndrome do intestino irritável, ou num quadro mais agudo, numa desbiose associado a tratamentos, a outras doenças, outras condições que tenham se desenvolvido ali. Nessa situação, a dieta pode ser interessante, né? Sim, pode ser interessante. Tá ótimo. E aí, uma vez que você definiu ou está prescrevendo uma dieta pobre em food maps para um paciente, né? Como é que funciona isso? Quer dizer, como é que você começa essa dieta? Quanto radical você vai ser no começo? O que você vai restringir? Como é que funciona isso? Normalmente, a restrição, a gente utiliza mesmo o protocolo Low FODMAP, então a gente tem que fazer uma restrição de 4 a 6 semanas de todos os grupos dos carboidratos que fermentam. Aí o paciente ele recebe uma lista, né, bem explicada, com todos os alimentos de cada grupo, para ele fazer a exclusão e o que ele pode consumir, né, dentro disso. E depois dessas 4 semanas, você vai, de 4 a 6, né? Você vai reintroduzindo cada grupo de alimento, aos pouquinhos, para o paciente identificar qual alimento que ele tolera e qual quantidade. Porque tem paciente, por exemplo, vou dar o exemplo da maçã, que é um carboidrato que fermenta pela presença dos polióis. Ela tem paciente que consegue comer metade, não ela inteira. E aí, quando ele come uma inteira, ele sente desconforto. Quando ele come a metade, ele não sente. Então, também vai depender um pouquinho da quantidade do alimento que fermenta, né? E aí, é isso. Aí você faz a reintrodução. Então, é uma dieta que, durante 4 a 6 semanas, ela é rigorosa. Mas logo depois, a gente já vai fazendo as reintroduções pelos grupos para o paciente observar o que tolera ou não e qual quantidade que ele tolera. Ótimo. E, bom, carboidratos é um grupo de alimentos onde você tem os carboidratos presentes nos alimentos naturais, né? Então, você falou aí da maçã, da banana, e muitos produtos de origem natural. E é também presente em muitos produtos industrializados, né? E muitas vezes as pessoas entendem como os produtos industrializados sendo um produto que não é saudável e os produtos naturais, frutas, verduras, legumes, como algo que é benéfico, né? Mas nesse caso da dieta Low Food Maps, você tem muitos alimentos que na verdade são vistos como saudáveis, que de fato são saudáveis para a maioria das pessoas, mas onde de fato são alimentos que podem para aquela pessoa específica ser um problema. Então não é necessariamente uma coisa de o alimento mais saudável, menos saudável, vai fermentar mais ou menos. Sim, é muito individual. Realmente, cada pessoa vai depender do perfil de bactérias que habitam aquele intestino, né? Então, realmente, cada pessoa a gente tem que tratar diferente. Tá, e aí, então, você tira primeiro todos os alimentos fermentáveis e vai introduzindo. Provavelmente deve ter os alimentos que você fala, olha, esses aqui provavelmente não vai ter problema, você começa com eles e à medida em que está indo bem, você vai introduzindo outros alimentos e sentindo a resposta para ver qual que de fato precisa ser restrito ou qual que não precisa. Exatamente. Tá. E isso muda ao longo do tempo, vamos dizer, depois que você já está habituado com essa dieta, já entendeu quais são os alimentos que você deve evitar, isso com o tempo tende a mudar ou aquela pessoa sempre vai ser mais sensível? Dificilmente muda, João, realmente é algo mais crônico. A pessoa ela sempre vai ter mais problema com aquele alimento. E o que é mais comum da gente observar de alimentos que dão problema são o grupinho do feijão, as leguminosas, então grão de bico, lentilha, soja, né? Feijão. O grupo da couve, alho e cebola. E alho e cebola está presente muito no tempero, né? A gente usa para poder cozinhar. E aí o paciente começa a perceber que faz mal, né? Então, normalmente, aqueles que ele identifica no protocolo que faz mal, dificilmente ele vai ter melhora de tolerância.
Se tiver muito inflamado aquele intestino, a gente conseguir desinflamar, né, melhorar, reparar aquela mucosa, às vezes o paciente começa a ter um pouquinho melhor de tolerância, porque ele estava muito inflamado. Mas depois que você desinflama e reintroduz os alimentos, acaba sendo algo crônico mesmo. Tá ótimo. Débora, acho que deu para entender um pouco os princípios da dieta pobre em FODMAPs, as indicações, o quando não fazer, quer dizer que não é uma dieta que é para todo mundo, acho que muita gente não tem benefício algum nesse tipo de dieta, né? Queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade aqui. Muito obrigada, foi um prazer.